Olá, concurseiro, concurseira. Hoje tenho o prazer de receber aqui no Papo com Aprovado Marcos, 42 anos, casado com a Josiele, pai do Miguel, de 7, concurseiro, podemos dizer, desde os 18 anos, e que como bom brasileiro que é, não desiste. Afinal de contas, ele passou lá no primeiro concurso em 2002 e seguiu depois com reprovações e aprovações, não nomeações, como concurseiro sofre, não é? Mas eis que então surgiu mais uma grande aprovação e uma grande conquista, e ele vem aqui hoje para a gente contar por tudo que ele passou, por tudo que ele enfrentou, as alegrias, as tristezas que são inerentes mesmo a um concurseiro, e então certamente no final você terá um belíssimo exemplo e uma inspiração a ser seguida. Marcos, vem para cá, vem contar a sua história para a gente, sua história de luta, sua história de muita garra, dedicação e empenho. E eu queria dividir aqui agora a tela com você para que você me contasse como foi essa sua jornada do início até hoje? Afinal de contas, são quantos anos mesmo aí de concurseiro, podemos dizer? Uns 24 anos já. 24 anos de concurseiro. E antes de mais nada, Marcos, fica à vontade esse nosso bate-papo e conta pra gente aí quem é o Marcos, concurseiro, concursado, concurseiro, concursado. Fala um pouquinho. Ok. Primeiro, boa noite, professor. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui dando meu depoimento, junto com o pessoal da direção. Agradecer ao senhor pelo apoio durante essa etapa aí do concurso do TJ e dizer que é um prazer imenso, é uma honra e eu estou muito feliz de estar aqui podendo dar um pouquinho daquilo que foi a minha trajetória aí nos concursos. E essa trajetória, não é que começa lá em 2002, há 22 anos atrás, muito bem sucedida, não é? Com a sua aprovação para o cargo de Polícia Penal do Estado de São Paulo. É bem verdade que veio antes disso, na verdade, uma reprovação na Polícia Militar. E logo de cara, assim, tão jovem, como foi lidar com uma aprovação e uma reprovação? E como foi isso tão novo, tão jovem? Então, professor e galera aí do YouTube, é o seguinte, eu terminei o colegial em 98 e ali entre 98 e 2000 eu fiquei naquela sem saber o que fazer da vida, né? Eu morava com meus pais e nem tinha pensado em concurso público, não era um foco naquele momento. Aí eu fiz dois cursos técnicos, né, depois da conclusão do ensino médio. E aí no ano 2000, ali meados de 2000, o meu pai me falou: olha, Marcos, saiu um concurso da Polícia Militar. Para entender o contexto, né, meu pai, a minha família toda, na verdade, são todos servidores públicos, né, do Estado, né? E o meu pai, ele sempre foi um grande incentivador, né? Ele é bancário aposentado, professor também, e ali, meados de 2000, ele falou: ó, tem um concurso da Polícia Militar. Aí eu peguei o edital, dei uma olhada, na época eram bastante, né, muitas vagas, e eu resolvi fazer. Estudei com uma apostila velha dele lá, de conhecimentos bancários ainda, não tinha nem capa a apostila. E naquela época também os concursos eram um pouco diferentes do que é hoje, né? Não tinha muita legislação, né? O concurso da Polícia Militar mesmo naquela época era português, matemática e conhecimentos gerais. E aí era história, geografia, atualidades. Então não tinha muita questão de legislação. Era um concurso assim relativamente nível médio aí mesmo, não tinha muita dificuldade para passar na primeira etapa, mas um concurso complicado em seguir as outras etapas, né? Então eu já fiz assim, eu tinha 18 anos, eu fiz esse concurso ali em meados de 2000
e já passei na primeira fase e nas outras. Só que aí a reprovação chegou na entrevista, que eu já achei até que eu já tinha sido aprovado, porque na época eu entreguei toda a documentação para investigação social e tudo mais, eu achei que realmente eu já estava até aprovado. Mas aí veio aquela publicação no Diário Oficial e meu nome não estava lá. Então foi a primeira decepção. Apesar de novo, foi a primeira decepção e frustração que eu tive no mundo dos concursos, né? E aí passou um pouquinho de tempo, porque esse concurso terminou ali também 2001, meados também 2001. Aí logo em seguida abriu o concurso para agente de escolta e vigilância penitenciária. Na época, era esse o nome do cargo que eu ocupo até hoje, né? Era um cargo novo, nós somos da primeira turma, foi uma aposta que o governo estadual fez na época de mudar a vigilância das unidades prisionais e a escolta de presos, que até então quem fazia era a Polícia Militar. E aí o conteúdo era o mesmo, as etapas do concurso também eram as mesmas, né? Prova escrita, redação, teste físico, investigação. Então, assim, era praticamente um concurso irmão aí da Polícia Militar. E aí eu fiz e já tive a felicidade de ter essa aprovação. Foi o primeiro concurso, a primeira aprovação, né? E o primeiro cargo público que eu ocupei e que ocupo até hoje, né? Então foi bem bacana, foi uma experiência muito legal e uma surpresa, né? Porque tão novo, já com 19 anos eu já era servidor público, né? E ali já na época eu já conhecia minha esposa, na época minha namorada, né? E a gente tinha um projeto de fazer a nossa vida ali, construir casa, casar, ter filho. Era uma outra vibe, né? Então eu segui um outro caminho, né? E ali eu, após aprovação, a gente fez escola e ali quando eu assumi mesmo a unidade prisional, era tudo uma incógnita, porque as pessoas perguntavam para mim: você é policial? Eu falei: não, não sou. Você é agente penitenciário? Eu falei: também não sou. Então você é o quê? Aí havia até uma brincadeira que o pessoal falava que esse cargo nosso era um genérico, né? Genérico da polícia. E aí a gente assumiu realmente assim numa incógnita, não sabia se o cargo ia dar certo, porque era tudo novo. Foram 4.000 vagas na época, muita gente, né? E todo mundo imaginava que ia ser um salário parecido com o da polícia ou igual, não era. Foram tempos aí que a gente foi conquistando os nossos direitos aí dentro desse cargo. E então assim, a gente desbravou realmente e hoje assim está totalmente estruturado. Hoje a gente tem uma estrutura bem melhor de trabalho, faz as escoltas, a vigilância nas unidades e após a aprovação da PEC em 2019, se eu não me engano, criou-se as polícias penais, né? Aí nós temos as polícias penais, perdão, a Polícia Penal Federal e a Polícia Penal, as polícias penais dos estados, né? E aqui em São Paulo ainda está em fase de regulamentação essa carreira, né? A lei orgânica ainda não saiu, está na Assembleia. A gente também nem tem a minuta dessa lei, como que vai ficar, como vão transformar, porque estão incluídos nessa lei tanto os agentes de segurança, que são os que trabalham interno, né? E como nós que somos a guarda externa e escolta, né? Então tá aí. E aí eu fiquei nesse cargo de 2002, eu entrei em agosto de 2002 e fiquei e tô até hoje, né? 2024. E aí tem muito mais história para contar, professor. Não sei se o senhor quer fazer alguma pergunta primeiro. Eu quero fazer, vamos contar a sua vida inteira aqui hoje, porque realmente ela é muito significativa e muito rica para servir de exemplo mesmo, né? Eu costumo dizer, Marcos, que a gente está aqui
para ajudar as pessoas a conquistarem aquilo que a gente já conquistou, aquilo que elas desejam, e por vezes elas, muitas das vezes, acabam achando que não tem mais o que se fazer, né? Então, por isso que a gente conta a nossa história aqui, para animá-las, incentivá-las. E se é verdade que só não passa quem desiste, a gente está aqui para não deixá-las desistirem. Depois, então, dos 18 anos, saiu do ensino médio, né, à época, então, segundo grau. O concurso da PM não teve o resultado esperado, mas logo em seguida veio o resultado positivo, podemos dizer assim, na Polícia Civil de São Paulo, né? Ou enfim, hoje é o cargo de policial penal. O casamento veio depois da posse, e daí? Quais eram os planos? O concurseiro fez uma pausa ou ele continuou ali em seguida? Ou veio a faculdade? Ou parou tudo, vamos curtir o casamento? Como é que foi assim, depois de assumir o cargo? Então, né, professor, posso dizer que sou o Bombril, mil e uma utilidades. Antes de assumir um cargo público, eu já era músico. Então, eu já vivia, desde os 14 anos, eu já tocava na noite também, né? Então, eu sou músico até hoje, né? E então, assim, eu vivia da música e estudava, né? E quando eu passei no concurso, eu já namorava a minha esposa. Nós nos conhecemos em 99. Eu tinha meus 17 anos e ela 14 ainda. Então éramos bem novinhos. E a gente começou a namorar, não sabia o que ia dar, né? Mas ali, a partir do ano 2000, 2001, já fazia 2 anos que a gente estava namorando e a gente começou a ter os nossos planos, né? Realmente de casar e tudo mais. Era cedo, né? Mas a gente já pensava. A gente parece que estava numa fase assim avançada de idade na cabeça, né? Então a gente juntou muito dinheiro na época. Ela trabalhava, juntava dinheiro, eu juntava dinheiro da música. E depois que eu entrei de agente de escolta, eu também comecei a guardar dinheiro. E aí o plano realmente era casar. Então, em 2005, 3 anos após eu estar no cargo de agente de escolta, ou policial penal, né? Em 2005, a gente já tinha construído a nossa casa. Tinha comprado terreno, construiu a casa, e aí veio o casamento em 2008. Então eu posso dizer que de 2002, quando eu assumi o cargo, até 2014, eu fiquei totalmente acomodado. Não fiz faculdade, não estudava, eu simplesmente só trabalhava e vivia da música, porque era uma paixão, ainda é uma paixão. E então eu não estudava, eu acho que eu estava assim acomodado, porque pensa bem, eu estava na casa dos meus pais, vivia da música, salário não tinha. A gente ganhava no mês, no outro era menos, então assim, não tinha uma renda fixa. De repente eu me vejo tendo um salário fixo, com mais a renda da música, então eu consegui muito cedo adquirir as minhas coisas, né? O cargo me proporcionou isso, e então eu achava que estava tudo ok para mim, estava bom, muito embora toda a minha família falava, principalmente o meu tio, irmão do meu pai, que é falecido. Ele até comprou uma apostila, isso em 2000 e alguma coisa, 2003, 2004, não vou me lembrar agora. E me mandou, ele morava em São Paulo, né? Ele mandou essa apostila pelo correio, estuda aí, porque ele também era funcionário, servidor público, aprovado, na época era aquela Banco Nossa Caixa, Nosso Banco. Tanto ele quanto meu pai são concursados desse banco, né? O meu tio era, né? Já faleceu. E ele era um grande incentivador. E ele falava: você tem que estudar, você tem capacidade. E meu pai, a mesma coisa. Meu pai, eu não esqueço, por isso que eu falo que ele é um grande incentivador, é meu herói mesmo. Ele falava: Marcos, agora você passou, você tem um emprego, só que é o seguinte, não para nisso. Usa todo o seu conhecimento, usa todo o dinheiro que você ganhar, investe no seu estudo, investe na sua formação e alce voos maiores, que você tem condições, né? Eu sou de uma família de 3 irmãos,
Meu pai foi um servidor público, professor e trabalha também como assessor técnico legislativo na Câmara de Cabralha Paulista. A minha mãe era professora primária. Meu irmão mais velho, Marcelo, professor, formado em História, Geografia e Estudos Sociais. Também tem formação em Direito, agora depois aí em 2012, acho que ele fez, terminou em 2016, 2017, que ele pretende também atuar na área depois da aposentadoria do magistério. Aí eu tenho meu irmão do meio, Sandro, que é servidor público do Centro Paula Souza, ocupou o cargo de diretor acadêmico lá por um período, acho que 12 anos. Então, assim, família toda de concurseiro. Meu irmão do meio, Sandro, ele era um concurseiro nato. Ele teve também muitas aprovações na antiga Telesp, que era um cargo na época que era bem difícil de passar. Eu lembro que eu acho que ele passou, mas não ocorreu a nomeação. Passou na Caixa Federal também, mas não conseguiu, depois não teve a nomeação. E ele, aí também quando ele entrou no Centro Paula Souza, ele teve ali a estabilidade dele, eu acho que ele se encontrou e até hoje está lá, né? Então, eu venho de uma família de concurseiros, né? Agora, retornando a mim, eles me incentivavam muito a fazer concurso e eu tinha na minha cabeça que só eu fui na contramão, todos na linha ali do magistério e só eu na linha na carreira policial. E eu achava, não, tá bom, é isso aí mesmo, é o que tem, vamos lá, vamos continuar. E eu não dava muita bola, não dava muita bola para o que eles falavam, mas hoje, com a maturidade, eu vejo que eles tinham razão em me incentivar e acreditar que eu tinha potencial. E aí eu posso dizer que nesses 12 anos, em termos de estudo, nem sei se existe, mas eu vou criar um neologismo aqui, eu emburreci, porque eu não lia, eu não pegava uma caneta, era só aquele trabalho operacional, arma, vigilância, escolta, então assim, era um trabalho operacional. Ali você não precisa muito da mente, é mais do operacional mesmo, né? E aí em 2012, em 2009, se eu não me engano, 2009, 2011, a minha esposa também é servidora pública, o casamento veio em 2008, aí, né, ela assumiu a carreira de servidora em 2010. E ela trabalha também comigo na penitenciária. Ela é diretora administrativa lá. E a gente trabalhava na mesma cidade, na mesma unidade, viajava junto, então era bem tranquilo realmente. E aí em 2011 veio um baque, porque teve como se diz, uma reformulação na penitenciária de Bauru, onde eu trabalhava, e essa unidade ela deixou de ser de regime fechado, passou para regime semiaberto. E aí veio uma transferência em massa de todos os agentes de escolta, os que faziam a vigilância externa, todos foram transferidos. Amanheceu um dia, publicado no Diário Oficial, todo mundo, cada um para um canto. E eu fui para, assim, bem mais longe do que eu estava acostumado. E eu fui trabalhar em Reginópolis, uma cidade a 80 quilômetros de casa. Só que, assim, não é tão longe, só que não tinha ônibus, não tinha nada. Eu tinha que viajar sozinho de carro. E aí foi quando a coisa apertou mesmo, porque a Josi ia para Bauru de carro, eu de ônibus, e eu ia para Reginópolis de carro. E aí foi assim, a questão financeira apertou bastante, e aí eu comecei a cortar um 12 ali, um dobrado, né? E aí, em 2012, veio o concurso de agente de segurança penitenciária e eu falei, eu vou fazer esse concurso. Não era o que eu queria, mas eu falei, eu vou fazer porque eu sei que eu vou passar e como agente de segurança eu posso voltar para Bauru rapidinho. De fato, eu passei. Em 2012 teve o concurso, eu passei, fiquei na classificação em 24º na classificação final. Veio a nomeação e eu fui para São Paulo para tomar posse. Chegando lá, só tinha vaga para São Paulo. Aí eu pesei bem, falei, olha, eu estou gastando bastante, aqui eu vou gastar mais. E o salário praticamente era o mesmo. Falei, não tem por que eu sair de um cargo que eu já estou há praticamente 10 anos e assumir, pegar uma aventura para o mesmo cargo praticamente em São Paulo. Aí eu falei, eu vou ficar sofrendo aqui mesmo, e é isso que tem, e vou ficar aqui, por aqui mesmo. Não assumi, então. Então veio a aprovação e eu não assumi.
E aí eu falei, pô, eu preciso mudar porque não tá dando certo isso aí não. Aí em 2012 a Josi falou para mim, ó, Marcos, tem concurso de escrevente. Eu olhei para ela assim e falei, Josi, você tá louca, isso aí não é para mim não. Legislação, direito, e nada. Eu não sei nada disso aí. Eu, malemar, eu sempre fui bom aluno, mas não para essa área. Eu falei, direito não é para mim não, tô fora. E não fiz o concurso. Antes tivesse estudado desde aquela época. E aí, então, 2014 eu virei a chave. Eu trabalhava, durante esses 12 anos, eu trabalhava à noite, 12 horas no plantão, e eu tinha todo o tempo do mundo para estudar. Eu não tinha filho, era casado já, porém não tinha filho. A gente tinha uma vida relativamente tranquila de tempo. Eu tinha todas as possibilidades de estudo e não estudava. E aí em 2014 eu comecei a sentir que aquilo não estava dando mais certo, não era o que eu queria, que eu poderia mais. E aí eu falei, eu vou fazer faculdade. Muito influenciado por um amigo meu também, que hoje é escrevente técnico. Ele é formado em direito, ele também trabalhava comigo na penitenciária na época, trabalhava à noite. E ali na noite a gente fazia as rondas e batia papo. E a gente sempre falava. Ele falava bastante para mim. O nome dele é Tiago. Ele falava, Marcos, cara, eu vou sair daqui, eu vou estudar, estou estudando, aliás, e pretendo sair, eu acho que eu tenho condições de assumir cargos melhores. E aí ele, assim, sabe, quando vem aquele estalo pra gente, eu falei, cara, você tá certo. Aí eu prestei um concurso em 2013 do Detran, para agente oficial de trânsito. Na época eu não tinha nível superior, era o cargo de oficial de trânsito. Ganhava até menos do que eu estava ganhando, mas eu tinha a possibilidade de trabalhar em Duartina, que é a cidade vizinha, onde eu conheci minha esposa. Falei, eu vou fazer esse concurso. Aí, aquele concurseiro bem tosco, né? Não estuda, falei, português, matemática, aí eu vi lá que caiu o código de trânsito e umas, como fala, aquelas que o Detran tem, professor, como é que é? Normas? É igual normas, mas não é normas. Resoluções do CONTRAN lá, do Senatran, Ciretran, Senatran, desculpa que eu não lembro agora. Aí eu peguei ali, um dia antes do concurso, eu estava em plantão à noite, no sábado, e ia fazer o concurso no domingo. Aí eu falei, eu vou levar, peguei o vademecum da minha esposa, que estava fazendo direito, ela começou a fazer direito em 2012. Aí eu falei, eu vou levar esse vadimeco aqui, vou ler esse código de trânsito aí, que eu acho que dá para chegar lá e passar. Trouxa, né? Bem trouxa. Cheguei lá, com certeza veio uma reprovação, uma lambada, e aí eu falei, realmente não é assim não, tem que estudar. E aí veio 2014, eu virei a chave, falei, eu vou fazer faculdade. Aí eu comecei a faculdade de letras, eu também hoje sou professor na rede pública, né? E aí eu falei, eu vou fazer letras, que era uma faculdade que eu gostava, e também ia ser uma faculdade que eu faria em 3 anos. Aí eu comecei a faculdade, logo depois eu vi que não era 3 anos, eles modificaram a grade lá e foi 4 anos de faculdade. Mas ali eu me encontrei, porque ali eu retornei àquele Marcos lá do colegial, que gostava de estudar, de ler, e assim, eu apanhei bastante no começo da faculdade, porque eu estava muito travado. Eu não conseguia desenvolver um texto. Era, sabe, totalmente travado realmente. E a faculdade me ajudou a voltar, a buscar lá no meu no subconsciente meu lá, o conhecimento que eu tinha e exercitar. E aí eu comecei a fazer a faculdade e ali eu vi que eu precisava estudar. Aí veio o primeiro TJ em 2015 e eu falei, eu vou fazer esse concurso, eu vou estudar. Só que sozinho, sem conhecimento, né, não tinha muito a experiência, peguei por conta e comecei a estudar. Mas por que eu resolvi fazer o TJ, né, professor? Aqui a gente vai contando, aí vai lembrando, vai tendo os links aqui, eu vou lembrando. Em 2014, minha mãe começou a apresentar sinais de Alzheimer, tinha acabado de começar a faculdade. E aquilo foi um baque para mim, porque minha mãe sempre foi ativa e participava dos projetos na igreja, e é uma pessoa que tinha um vigor muito grande. E ela começou a apresentar os sinais do Alzheimer. Aí ali eu tive uma depressão e eu precisei me afastar.
Então eu fiquei de 2014 até 2015, eu fiquei afastado, porque eu já não estava aguentando mais trabalhar à noite e pensando besteira, porque a gente fazia turno à noite, em torre de vigilância, e ali eram 12 horas ali que você usava para pensar besteira só, né? Porque você não tinha muito, não acontecia muita coisa à noite ali, e então eu pensava muita besteira, e eu comecei a trazer problemas da unidade para minha casa, coisa que eu não tenho esse perfil, e aí eu vi que eu precisava me afastar. Aí eu me afastei, era muita angústia quando eu tinha que ir para Reginópolis, deixar minha família, e aí eu me afastei. Então aí eu voltei a trabalhar em 2015. Aí quando eu voltei, eu já voltei na área administrativa. Aí eu fui trabalhar no no CIMIC, que é um Centro Integrado de Informações e Movimentações Carcerárias. E ali eu tive o contato com o direito a primeira vez. Isso foi em agosto de 2015. E ali teve o concurso em 2015. Eu não lembro agora se foi no começo do ano ou se foi depois. Eu não me recordo agora. Eu acho que o concurso foi antes. Foi antes. O direito veio depois, então, na minha vida. Eu resolvi fazer o TJ porque esse amigo mesmo me falou do concurso e ali eu resolvi fazer. Então, assim, eu estudei do meu jeito, li bastante a legislação, ali eu foquei para estudar mesmo. Mas eu estudei errado. Eu não conhecia muito o direito também, e eu fui meio decoreba e entendi algumas coisas. Naquela época, material era muito escasso, foi mais a lei seca mesmo. E eu não estudei raciocínio lógico, eu achava que raciocínio lógico era a interpretação de português. Falei, eu sou bom em português e é isso mesmo, eu vou fazer assim. E eu, de fato, eu estudava em casa, pegava algumas provas anteriores e ia resolvendo. E aí eu chegava em acertos, assim, 7 acertos de 10 em raciocínio lógico, só que só na interpretação do português. Só que depois eu fui ver, pô, eu levo 1 hora e meia para resolver uma prova de raciocínio lógico, é sem noção, não tem condições. E aí, tanto que veio a primeira prova e realmente eu não consegui a aprovação. Mas eu fiquei animado porque eu acertei 72 questões de 100. Acho que foi a primeira prova do TJ que teve 100 questões nesse formato, que é o que tem hoje, né? E ali eu já fiquei animado porque eu acertei 72. Eu falei, nossa, e a nota de corte não foi alta em Bauru, foi 79, se eu não me engano. Eu falei, pô, tá aí um concurso que dá para fazer, hein? Totalmente diferente daquilo que eu pensava em 2012. E aí que veio o CIMIC na minha vida, o direito, e aí eu falei, pô, eu podia mudar de faculdade. Mas aí eu já estava no segundo ano de letras, eu falei, não, não vou mudar, eu vou terminar. Eu sou uma pessoa meio metódica, eu gosto de fazer as coisas até o fim, né? Então por isso que eu não desisti do TJ. Né? Foram 9 anos aí até a aprovação e a nomeação. Então eu resolvi continuar no curso de letras e o TJ entrou na vida realmente, dali para frente, em 2015 entrou. E eu comecei a trabalhar com processos, né, e execução penal, né, aprendi a fazer aqueles cálculos de pena, e aí, ali eu fui tomando gosto, porque eu comecei a viver o mundo dos processos, a ler os processos, começar a entender os entendimentos dos juízes nas decisões, aquela linguagem, né, do direito foi entrando na minha vida, e aí eu fui começando a me familiarizar. Então eu falei, vou continuar, vou estudar para o TJ. Só que aquela coisa, né, concurseiro também, ele é danado, ele fala que vai estudar e para, né? Então eu tive a reprovação em 2015, e de 2015 a 2017 eu não estudei de novo, eu parei. Eu falei que ia passar, que ia continuar, mas não continuei. E aí em 2017 a minha mãe realmente teve, assim, ela caiu de uma forma vertiginosa, que ela parou de andar, foi para a cama e ali começou a usar fralda e se alimentar por sonda. Foi um baque que eu não imaginava minha mãe, não, nunca imaginei minha mãe na cama com fralda e se alimentando por sonda, dependendo de tudo, dos outros, né, de outras pessoas. Só que ali, como eu já estava trabalhando numa área administrativa, eu ocupava bem a minha cabeça, então eu consegui enfrentar todo aquele problema particular que eu vinha passando, né?
E aí em 2017 saiu o concurso para a RAGE, para capital e Campinas. E eu fiz para Campinas, para Rio Claro, na verdade, né? Para a RAGE 4, mas em Rio Claro. Mas eu fiquei naquela, não, eu vou dar uma lida aqui, comecei a ler de fato, mas eu não estudei de novo raciocínio lógico, não estudei atualidades, fui meio que, eu estou assistindo uma TV aqui, vejo um negócio ali, eu acho que dá. Naquela mentalidade de achando que ia ser fácil. E aí foi aquela outra reprovação, né? Aquela outra chapuletada. Eu acertei 67 questões, não cheguei nem perto da nota de corte, que foi 84, se eu não me engano. E ali eu falei, cara, realmente eu preciso mudar um pouco isso aí. Não é assim que vai passar, não. E aí eu terminei a faculdade em 2017, em meio a toda aquela crise particular que eu estava passando com a família. E aí veio 2018, já veio o concurso de Bauru novamente para o interior. E ali eu comecei a estudar um pouco melhor. E aí foi em 2017 que eu vi o primeiro vídeo do professor Arthur Lima. Logo depois que veio a reprovação do concurso, aí eu fuçando lá no YouTube, eu achei, veio um vídeo do professor Arthur Lima explicando o raciocínio lógico. Aí eu comecei a acompanhar o professor Arthur Lima e estudar raciocínio lógico. Falei, pô, é possível que eu não aprenda isso aí. E aí, realmente, ali eu tive o primeiro, vamos dizer, aquele estalo, falei, que eu tinha que virar a chave realmente, e se eu quisesse passar, eu ia ter que me dedicar e me doar muito mais, né, professor? E aí, em 2018 veio o concurso, e eu tive uma melhora significativa, passei não, acertei 80 questões, quer dizer, de 67 eu fui para 80, gabaritei raciocínio lógico, português eu fui bem, direito também teve algumas matérias que eu gabaritei, ainda não o conhecia, professor, não o conhecia, gabaritei administrativo, gabaritei constitucional, civil, processo civil e normas. Foram as 4 matérias que eu consegui. Normas não, desculpa. Raciocínio lógico. Foram as 4 matérias que eu consegui gabaritar. E eu acertei 80 questões, só que a nota de corte foi lá para cima, foi 87. Aí ali eu tive uma boa decepção, porque eu já estava não aguentando mais trabalhar na penitenciária, viajar, né? E por conta da minha mãe também, eu não estava aguentando mais aquela vida, porque era muito tempo de estrada, a gente ficava incomunicável lá no trabalho, porque não podia usar celular, então assim, era bem desgastante. E aí, em 2018 veio essa reprovação, eu fiquei bem para baixo mesmo, porque ali eu tinha uma esperança que ia ser minha vez e eu ia sair, ia alçar novos voos, né, voos maiores. E aí, professor, 2018, 2019, aí 2019 eu fiz outro concurso, foi o Detran, de novo. Aí eu já estava formado, eu fiz para o nível superior, e aí veio, eu fiz assim, não que eu queria fazer o Detran, mas foi o concurso que pintou. E antes, 2018, depois da reprovação do TJ, teve Polícia Civil também. Eu fiz o cargo de investigador e foi outra reprovação. Então, outra tristeza também, que eu até estudei bem e achei que ia passar, mas de novo foi outra reprovação. E 2019 eu fiz o Detran meio que assim, porque era o concurso que tinha aberto na época. TJ não tinha possibilidade de ter concurso ali, porque tinha acabado de ter o da capital, que foi em 2017, e o do interior em 2018. Então eu comecei a estudar para o Detran, meio que, vamos ver o que dá, né? E aí eu estudava o tempo que eu tinha, trabalhava 12 horas ainda, só que de dia, né? Já estava no plantão diário, né? Diurno. E aí eu estudava o tempinho que dava quando eu chegava em casa. Já tinha terminado a faculdade já, e, e aí eu estudava 2, 3 horas no máximo, aí se desse por dia. E aí veio a aprovação no Detran, foi até uma surpresa. Foi uma prova da FCC, uma prova bem difícil, bem mais difícil que a do TJ na época. Por isso que foi assim, uma surpresa imensa eu ter passado em segundo lugar para Duartina, que era a minha cidade, cidade vizinha minha aqui. E só que tinha uma vaga só. Mas como era um concurso que só tinha acontecido em 2013 e veio só depois em 2019, a expectativa era que fosse nomear muito mais do que apenas uma vaga, né, para cada região. E aí eu fiquei aguardando,
esse concurso nomear, e veio até 2023, finalzinho de 2023, ele caducou, não nomeou, só nomeou o primeiro colocado mesmo para cada região, e foi uma reprovação. Que se eu tivesse ficado esperando essa nomeação, eu ia cair do cavalo. Então o que, que o Marcos fez? Pegou em 2019, teve essa aprovação, só que aí falou, pô, tá legal, eu vou começar a estudar mesmo, vou levar a sério. E aí foi quando eu comecei a, meio que esporádico, porque não tinha edital também, mas eu comecei a ter um pouco mais de, tentar uma rotina de estudos ali. E aí eu comecei a estudar o edital do TJ, né? Aí veio a pandemia, aquela incerteza danada, eu não sabia se ia abrir, se não ia abrir, falavam que ia abrir concurso, que ia pintar edital, mas não veio. 2020 passou, foi aquela loucura, e aí eu estudei muito pouco, para ser sincero. Aí 2021 veio, aí um tal de Arthur Lima, um tal de direção concurso aí apareceu na minha vida. Não sei como, eu sei que apareceu no YouTube para mim lá, no meu celular. Aí eu olhei e falei, nossa, Arthur Lima, Vitor Dalton, que legal. Eles estão agora com um projeto próprio. Aí eu fui conhecer o direção. E aí veio o projeto Finalmente Escrevente 2021. Ali em março eu já estava estudando, e aí veio esse projeto com aulas gratuitas. Foi quando o professor, senhor Douglas Oliveira, apareceu na minha vida e mudou minha vida como nunca imaginei que ia mudar. Bondade Mas, sua, Marcos, bondade sua, bondade sua. Assim, realmente a sua história é impressionante, é, merece um destaque, certamente vai ajudar 1 milhão de pessoas. Afinal de contas, depois de, arredondando, 10 anos parado, né, como você mesmo disse, você voltou a estudar para concurso, porque, vamos dizer assim, não estava mais feliz, ou as condições isso, já não eram mais tão favoráveis quanto lá no momento do início da vida, dois, do casamento, etc e tal. E aí você fez 2015, escrevente, TJSP, 72 pontos, parou de estudar. parei de Voltou estudar. a estudar com o edital de 2017 e diminuiu a nota. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um concurseiro. No edital seguinte, no concurso seguinte, mesmo edital, mesma matéria, reduzir, né, diminuir a nota. Depois veio 2018, se aumentou a sua nota mais do que lá de 2015, né? Deu a Isso, volta por cima e não foi suficiente. Aí, para muitos, era definitivamente a gota d'água para desistir. Mas você não, você ainda continuou e você teve uma ideia, você teve uma sacada, que você falou assim: estudei errado, e chegou a hora, então, que de 2021, depois da pandemia, e acho que ninguém estudou na pandemia, realmente foi muito difícil, né? Poucos os que conseguiram estudar com toda aquela loucura que foi. sim, 2021 veio de novo o concurso para escrevente, dessa vez unificado, até mesmo por conta da pausa, né? Nós tivemos isso, TJSP em 2015, 16 não, aí veio 17 e 18, aí 19 não teve, era para ter em 20, 2020 não teve por conta da pandemia, veio 21 unificado, capital, interior, Grande São Paulo, litoral, tudo junto. Nesse momento, Marcos, nesse momento, quando você viu finalmente escrevente, qual era a sua rotina de vida, qual era a sua carga de trabalho, a sua jornada. Você cantava na igreja, cantava na banda de rock, fazia os seus plantões, como é que era isso? Já tinha o teu filho, já era casado há mais de 10 anos, como estava a tua vida e como foi voltar a estudar e que hora que você estudou? Então, aí, professor, então eu esqueci, né? Um ponto importante. 2016 ali foi a minha alegria maior, que foi o nascimento do meu filho Miguel, que hoje segue os meus passos já. Embora tenha 7 anos, mas já está seguindo meus passos na música e nos estudos também. Por incrível que pareça, viu, professor? Porque eu estudava aqui na sala e a minha esposa com ele ia para o quarto. Só que ele não aguentava ficar no quarto, ele voltava para a sala e eu aqui com a TV no YouTube ligado, aquela turma dos lisos, fazendo, estudando, né?
E aí eu via ele, pegava um caderninho dele e começava a escrever, fazer aquelas anotações, sem saber o que estava fazendo, mas seguindo o exemplo. Seguindo o exemplo. Por isso que eu falo para o professor que o senhor é um exemplo, porque eu escutei desde 2021 o senhor falando, só não vai ser escrevente quem não quiser. Só desiste, né? Aí esqueci o bordão. Estou tão nervoso que eu já esqueci o bordão. Só não é escrevente quem Só não não quiser. passa quem desiste. Só não passa quem desiste. Então, assim, naquele momento, em 2021, eu já estava, então, com meu filho, já tinha para 4, 5 anos, ia fazer 5 anos já. Tava aquela loucura, porque criança já viu, né? É aquela loucura. E eu vivia trabalhando, então, na penitenciária, 12 horas, plantões, e eu era no plantão, só que era meio que plantão diário, porque como eu trabalhava no administrativo, o pessoal lá fazia umas alterações de escala para que eu fosse trabalhar durante toda a semana e folgasse os finais de semana, porque eles precisavam mais do funcionário, né, do servidor, durante a semana, que é quando tem as movimentações, cálculo de pena e atender às demandas judiciais. Então ali eu trabalhava durante a semana, eu acordava 4 horas da manhã, quando era 15, 10 para 5 eu saía com o meu carro, viajava 80 quilômetros, eu passava ainda, pegava meu filho dormindo. A minha esposa ia trabalhar mais tarde, ela saía às 6 horas da manhã. Então eu pegava meu filho dormindo e levava na minha sogra em Duartina, que era caminho, e ia para Reginópolis trabalhar. E eu chegava lá faltando 5, 10 minutinhos para 6, ou às vezes chegava atrasado, era uma loucura, porque a estrada era horrível, e era de noite que eu viajava. Aí eu trabalhava aquelas 12 horas, aí para voltar era mais 1 hora e meia, porque eu saía de Reginópolis até chegar em Duartina, passar a pegar meu filho, voltar para Cabralha, a minha esposa já tinha chegado, ela ia para Bauru, né? Então era cada um para um lado, né? E aí eu chegava por volta de 7h15, 7h20, ia tomar um banho, jantava, já estava moído, cansado. Só que aí eu pegava e começava a estudar. Tinha as aulas ao vivo, né? Por vezes eu não assistia, para ser sincero, eu assisti muitas aulas ao vivo, mas por vezes eu deixava ali de assistir para estudar sozinho, né? E aí foi quando eu também resolvi comprar o curso. Ali em 2021 eu falei, cara, eu vou estudar direito. Aí eu comprei o material de direção para ter o PDF, para ter um norte realmente do que estudar, as dicas. Né? Ali eu já estava até um pouco mais familiarizado com o concurso de escrevente, né? E aí a direção, os professores só vieram com uma cereja do bolo, né? Ali foi uma preparação muito bem feita, muito embora era pouco assim tempo de estudo, mas eu já tinha uma base, né, professor? Já tinha uma base. E também aí eu vou falar uma coisa que eu nem podia falar, mas eu vou falar. Eu chegava às 6 horas lá no plantão, das 6 às 8 não tinha chefe, né? Então a gente trabalhava e estudava ao mesmo tempo, né? Ficava com fone de ouvido, ali trabalhando e estudando, ouvindo a lei seca, ou até ouvindo, assistindo vídeo, não assistindo, ouvindo os vídeos, né? E trabalhando. Então ali eu aproveitava alguma coisa. Não era muito, mas dava para aproveitar alguma coisa. Então qualquer tempinho que eu tinha vago, eu tentava estudar, tentava. Na hora do almoço eu tinha ali 1 hora de almoço, vamos pôr que eu tinha meia hora disponível realmente, que eu podia ali dar mais uma lida em alguma coisa. E aí chegava à noite, eu ia com o curso já comprado e tendo todo o acesso ao material, eu me trancava no quarto também. Então, os dias que eu ia assistir a aula ao vivo, eu ficava na sala e eles iam, minha esposa e meu filho, ia para o quarto. Aí, quando eu ia estudar sem eu assistir as aulas ao vivo, aí eu fazia a troca, né? Vocês vão para a sala e eu vou para o quarto lá, me trancava. Mas era muito pouco tempo de estudo ainda, professor, porque eu chegava muito cansado. Eu começava a estudar ali por volta de 8 horas, 8h15, já tinha jantado, tomado banho, e outra, tinha que ficar um pouquinho, dar uma atenção para o meu filho, mas muito pouco, foram anos de solidão mesmo ali. E eu ficava no quarto, então, das 8h30 até 11 horas, tentando estudar. Teve várias vezes, várias ocasiões que eu nem sei se eu estudei, porque a minha esposa chegava, eu estava com o notebook no colo,
e com a boca aberta, roncando já, de cansaço realmente. E aí foi essa rotina. Eu acho que se por 3 horas líquidas de estudo era muito, professor, muito. Né? Mas ali foi um diferencial, porque eu tive contato com professores que davam as dicas, e ali eu comecei a fazer realmente anotações, gravar uns mnemônicos mais idiota que você possa imaginar, eu tinha na minha cabeça. Eu tinha um mnemônico para lei de improbidade, que é um mnemônico idiota, mas que me ajudou muito, bastante. Até hoje eu não esqueço dele. Posso falar? Como que é, professor? Claro, É muito idiota. claro. É muito idiota. Nós temos 3 modalidades, né, de como que é, de condutas para improbidade, né? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentar contra os princípios da administração. Antes dessa nova reformulação, depois de 2022, né? Então, lá atrás eu fiz um mnemônico que eu fazia assim. Para enriquecimento ilícito, eu decorava enriquecimento ilícito e atentar contra os princípios. Aí aquela do meio, que era o que tinha mais incisos, eu ia por eliminação. Então, se não está aqui, não está aqui, é prejuízo ao erário. Aí o de enriquecimento ilícito, eu fiz um mnemônico muito idiota. Eu falei que eu era o fanho. Então eu falava assim, eu fazia um funk, não vou nem cantar aqui porque vai ficar ridículo, mas fazia um funk assim, Claro, claro. receber, eu fazia assim, professor, receber, perceber, ver, aí eu era o fanho. O fanho, ele não sabe falar as vogais A, E, I, O, U. O fanho, ele fala I, U. Ele não sabe falar A, E, I, O, U. Então eu usava assim, receber, perceber, ver, I, U. O que é esse A, I, U? Aceito, adquiro, incorporo, uso. Se utilizo, aí eu gabarito. Então eu matei enriquecimento lícito só nesse mnemônico. E o receber, perceber, vantagem indevida. VE, vantagem econômica indevida, né? Então eu fazia essas idiotices aí e isso me ajudava demais, né? Guardava demais. E no raciocínio lógico, o professor Arthur Lima tem tudo aquela didática dele, e eu peguei e fui fazendo a tabela verdade. Eu peguei assim, eu não vou entender por que, que é assim, eu só sei que tem que ser assim, né? Que nem o Chicó lá do Alto da Compadecida. Não sei, só sei que é assim. E eu fiz da forma que ele falava. Então, gravei muito aquelas fórmulas e saber, ó, é a negação da condicional, é o mané, e assim vai. Então, esses mnemônicos foram aparecendo e eu fui criando os meus também. E eu estava achando, olha, professor, eu achei que realmente 2021 era a minha aprovação. Eu achei que ia ser. Eu estava muito E certo não disso. foi? Não foi em 2021. Não foi em O que 2021. aconteceu em 2021? Conta pra gente. 2021, então, a prova foi em outubro, né? Mas ali, aí, né, entre o estudo, eu comecei muito cedo a estudar, comecei desde março, eu já estava estudando. Aí veio o projeto Finalmente Escrevente, e a prova era só em outubro. Só que ali, 19 de julho, a minha mãe faleceu. Aí eu contei para o senhor, né, em off, tudo como ocorreu. Eu acho que eu não vou falar, ser muito extenso aqui, porque senão eu posso até me emocionar. Sábado eu fui mostrar para o meu pai aquilo que eu tinha escrito, aí foi uma choradeira, eu, meus irmãos, então não vou nem entrar nesse ponto aí, porque é bem, bem difícil para mim. Então eu estava ali focado no estudo do TJ, a minha mãe estava na cama, mas a gente, sabe, Deus dá força para que a gente acostume com a situação e entenda que o pouquinho que eu tinha com ela, de momentos que eu tinha com ela, eram o suficiente para acalmar meu coração, né? Então, um oi, ela não estava nem falando muito, mas ela teve uma passagem que eu não esqueço, que me marcou muito, professor. Eu fiquei praticamente 2 semanas, ou até mais, sem ir visitá-la, porque a correria era tanta que eu chegava e eu não tinha tempo nem de ir lá vê-la, né? Chegava ao final de semana, às vezes eu tinha som para fazer e aquela loucura, né? Trabalhava a semana inteira, estudava e chegava ao final de semana e ia tocar com a banda. Então eu não tinha tempo para nada. E aí eu fiquei 2, 3 semanas quase sem visitá-la. E aí eu cheguei num dia para visitar ela num sábado de manhã. Quando eu entrei no quarto, ela estava lá deitadinha na cama. Eu falei: Oi, mãe, mamãe. Eu chamava ela de mamãe, né? Mamãe Evelise. Falei: Ei, mamãe, cheguei. Hoje eu vim.
Aí, professor, eu não sei se foi um momento de lucidez dela, o que é, coisa, providência divina. Isso eu não escrevi no meu relato para o senhor, mas é uma coisa que aconteceu. Ela olhou para mim, assim, com aquele olhar fixo, e falou assim: até que enfim, meu filho. Eu não sei se foi um momento de lucidez, o que foi, mas aquilo me marcou demais. Falei: olha, minha mãe tava sentindo a minha falta, né? E aí eu falei: pois é, mãe, mas hoje eu tô aqui. Então eram momentos, assim, poucos momentos, mas eram os momentos que eu tinha com a minha mãe, né? E eu conseguia. Ela certamente está muito feliz e certamente muito orgulhosa de você, Marcos, pode ter certeza. E no seu tempo, conta, o que aconteceu na prova, então, de 2021 do TJSP Escrevente? Então, aí. Desculpa, professor, peraí. Em, entre março e até a prova em outubro, em julho ela faleceu, né? E marcou muito porque eu que socorri ela no dia 9, era um feriado, eu estava de férias na época, ela estava passando muito mal. Eu vi ela quase falecida. Aí a gente socorreu, levou para o hospital e ela ficou ali uma semana, até do dia 9 até o dia 19 para falecer, 10 dias. E aí ali foi difícil. Eu estava estudando, passando por tudo aquilo, mas eu tinha um foco que era, eu precisava passar na prova e ali ela faleceu no dia 19, num domingo à noite, domingo para segunda, eu recebi a ligação do meu pai, ele falando que ela faleceu. E assim, ainda não tinha edital aberto, né? Então até por isso eu acho que eu consegui passar toda essa fase. Eu estudava até menos para enfrentar tudo isso aí, mesmo com o projeto rolando, né, acontecendo, eu estava assim até estudando um pouco menos por não ter o edital aberto, mas estava estudando. E ali, então ela faleceu no dia 19, enterrou no dia 19 mesmo, na segunda-feira. E passou, acho que uma semana depois, acho que foi 27 de julho ou 28, eu não me recordo agora, eu estava ali acompanhando já a direção, aí o professor Arthur Lima gravou um vídeo falando, olha, informações de que o edital vai abrir. E realmente abriu naquela semana, dia 27, 28. Fazia 10 dias que minha mãe tinha falecido, e eu já estava ali tendo que encarar a prova de novo, né? E foi assim, eu segui, esqueci todos os problemas que eu estava enfrentando. Ali era problema familiar, financeiro, porque eu estava gastando demais. Então, assim, você está ali estudando, já pensando eu tenho uma conta para pagar, eu não tenho dinheiro, eu tenho isso para fazer. Não... assim, foi bem loucura. Mas eu estava crente que eu estava bem preparado, professor. E eu cheguei para a prova muito confiante. E eu fiz a prova e saí da prova confiante. Saí da prova confiante. Falei, olha, cheguei em casa, falei, Josi, eu fui bem. Essa é a minha. Mas, professor, é aquela coisa, né? Eu não sei se é autoconfiança, o que é. Eu fui pior. Eu acertei 79, eu não acertei 80, acertei 79 na prova e a nota de corte foi 80. E aí ali eu falei, meu, cara, não é para ser. A Josi falou, para, Marcos, você não vai conseguir. Eu falei, olha, Josi, eu acho que não é para ser mesmo, realmente, eu acho que você tem razão. E a minha esposa, ela é uma parceira, mas tem hora que ela me derruba quando ela quer também, viu? Mas eu falei, eu acho que não é para ser. Mas eu não desisti. Aí eu continuei, falei, não, vai ser, eu vou estudar, vou continuar estudando. Aí 2022 veio, aí começou a coisa clarear. 2022 veio a prova da Assembleia, fiz o curso com direção, Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fiz o curso com direção, tive aulas de lei orgânica com o senhor, né, da Assembleia, né. Aula com o Marcel, professor Marcel. Aí ali era muito engraçado, orçamento público, eu rachava o bico. Era uma matéria que eu nunca tinha visto. E a minha esposa e o Miguel, eu apelidei os dois de Peixoto e Galego, que são os bordões lá do professor Marcel. E foi um período bacana, eu estudei com bastante afinco. Eu até saí, um mês antes da prova, eu saí de férias, falei, não, eu estou focado, eu vou passar na Assembleia agora. Eu comecei a alçar voos maiores, falei, eu vou passar.
E eu foquei realmente. E aí fiz o concurso também da Polícia Civil, que seria 20 dias depois da prova da Assembleia Legislativa. Só que eu não estudei para a Polícia Civil, porque eu já tinha a base, né? Eu peguei e Uhum. só foquei na Assembleia Legislativa. Tive um bom rendimento, mas não de um aprovado, né? Acertei 5 questões de 6 de orçamento público. Aquilo me deixou muito contente, porque era uma matéria que eu nunca tinha visto, realmente. E eu fui bem. Eu achei que foi um rendimento bom. E essa reprovação não me abateu. Não foi uma reprovação que me abateu, não. Foi uma reprovação que me mostrou, falou, olha, Marcos, você pode aprofundar os seus estudos, você pode, você tem condições. Foi uma reafirmação como concurseiro, né? E aí, dia 22 de maio daquele mesmo ano, 2022, fui fazer a prova da Polícia Civil para investigador de novo. Porque assim, professor, era o que tinha, eu estava fazendo, né? O concurseiro tem que não parar. Entendi. E aí, realmente, de 2021 para frente, ali a minha rotina de estudo era pouco tempo, mas era todo dia. Chegava o final de semana, eu parei, porque veio a pandemia, aí o som, né, as músicas, questão de fazer som com a banda, os shows, né, eles diminuíram bastante, né. Ali na pandemia a gente só fez 2 lives ali, que aí depois eu posso falar para o senhor como foi, se o senhor perguntar eu falo, mas eu fiz ali só 2 eventos, no máximo 4 eventos aí, porque eu também, além da banda, eu toco em casamentos, aí é minha família, né? Sou eu, minha esposa que é cantora, meu irmão que é guitarrista e meu outro irmão que também é cantor. Então é assim, é tudo em família também, né? A gente vive de música também fazendo esses eventos. Então assim, de 2021 para frente foi quando eu virei o concurseiro como tem que ser, anotando, estudando, final de semana tirando, enquanto os outros estão saindo para pizzaria, para curtir a noitada, eu trancado no quarto. Estava assim. Então, final de semana eu rendia mais, eu estudava, se bem que a Josi me escravizava um pouco, professor, eu tinha que limpar a casa para ajudar, né? Então, eu tinha que limpar a casa também. Aí, depois, à tarde, que eu conseguia estudar, no sábado. E aí, no domingo, eu estudava mais. Então, voltando, né, no concurso da Assembleia em 2022, foi uma reafirmação como concurseiro. Eu falei, agora eu vou seguir em frente. E aí da Polícia Civil eu não comprei curso nenhum, professor. Eu já tinha a base que eu tinha estudado. Aí 20 dias ali eu peguei para pegar a legislação, desculpa, a legislação mais específica da prova, né, desculpa, de investigador. E aí eu fui fazer a prova naquele domingo, eram 2 provas no mesmo dia, prova escrita e prova discursiva à tarde. Eu levei uma lambada de manhã que eu saí desnorteado da prova. Foram 100 questões também, ou 80, acho que 80, se eu não me engano foram 80 questões. Eu saí desnorteado da prova. Eu falei, eu não vou ficar aqui para fazer prova à tarde não, já foi uma lambada de manhã, deixa quieto, eu vou embora. Liguei para minha esposa falando que eu iria embora. E aí que ela falou, aí ela me incentivou, ela pegou e falou, Marcos, você já está aí, você fica, Uhum. faça a prova, não vem embora. O que você vai fazer aqui? Uhum. Tudo bem que eu ia ver, tá com meu filho e tal, mas o seu sonho é maior, fique e faça a prova. Não importa, você não sabe se você foi bem, você está achando que não foi bem. E eu realmente fiquei. A prova da tarde era uma discursiva, mas não redação. Eram questões de direito penal, criminologia, português e não lembro agora. Criminologia, português, direito, direito, criminologia, português. Eram 3 matérias, acho que era isso aí. Mas eram 4 questões discursivas de cada conteúdo. E eu fiz, e realmente veio a aprovação, tanto na prova escrita como na discursiva. Tirei uma nota até razoável, né, por não ter estudado de acordo, porque não era o foco era a carreira de tribunais, né, e assembleia ali, como que era o nome do cargo, professor? Eu já esqueci. Assistente legislativo, acho que era isso. E eu Sim. estava mais eu acho que era esse o cargo. Eu estava mais nessa vibe de tribunal, de legislação, então a carreira policial era uma hipótese que se desse certo, eu iria, até porque eu ia ganhar mais do que eu estou ganhando hoje como policial penal, e por ser também um cargo de nível superior, né? Porque investigador é cargo de nível superior. E aí essa prova da Polícia Civil eu fui até a última fase. E ali em 2022 ficou aquela lacuna de novo, professor. Passou esse primeiro semestre de 2022, teve essas 2 provas,
Eu dei aquela relaxada básica que todo concurseiro dá e não pode, mas eu dei essa relaxada. E ali em dezembro veio o edital do MP, né? Aí, segundo semestre, o que, que eu me dediquei? Eu me dediquei a lecionar, né, ao magistério. Aí eu comecei Uhum. a trabalhar na penitenciária e nos dias de folga eu estava lecionando como professor. Aí eu dei aula para a molecadinha no primário, né, de primeiro a quinto ano, ensino fundamental, pela prefeitura aqui de Cabralha. Então eu estava me dedicando às duas carreiras. E aí eu parei de estudar, não fiquei muito focado no estudo. Não que eu parei, eu não fiquei tão focado, né? E aí, em dezembro, veio aquele edital do oficial de promotoria, né? FGV, Santa FGV, português. Aí o Zé Maria, não, o professor Zé Maria também outro cara 10, que foi um prazer imenso ter aula com ele, muito engraçado, além de ser um ótimo profissional, né? Eu sou professor de português, mas a gente tem que estudar português. E quando você tem alguém que te ajude, melhor ainda, né? Então, aí ali o professor Zé Maria dava as dicas da FGV, né? Que é um português que o português da FGV, professor, ele é igual a minha esposa. Uhum. Porque a minha esposa ela não, ela fala em código, ela fala e aí você tem que decifrar o que ela está falando. Então, muitas vezes ela fala, Marcos, ela fala assim, Marcos, são 8 horas. Ela não está querendo falar para Adivinha o que é? né? Você está atrasado, vamos. Ela pega no meu pé nessa. Então ela fala em código. Aí eu, como já tenho praticamente, vamos fazer 25 anos de relacionamento, dos quais 9 e pouquinho foi de namoro e 16 de casamento, né? Vamos fazer 16 agora em setembro. Então são 25 anos que eu conheço a dona Josiele na minha vida, né? Então ela é uma FGV. Então quando ela quer falar comigo, ela fala em código, né? Por pressuposto. Aí você tem que interpretar. Mas aí eu já me perdi todo, professor. E aí, podíamos fazer aqui duas entrevistas para contar toda a sua história, Marcos, mas É, a gente está chegando aqui no horário. E eu queria que você contasse o resultado do oficial de promotoria e o que mudou e o que você fez para a prova de 2023 do escrevente. tá. Então, aí com o edital aberto de oficial de promotoria, eu peguei e falei, vou focar e vou fazer o oficial de promotoria. Falava-se do TJ, mas o TJ teve em 2021 unificado, eu não imaginava que poderia abrir concurso em 2023 ainda. Eu achei que pudesse demorar um pouquinho. Aí eu comecei a focar no oficial de promotoria. E estava entre aquela fase de prova oral da Polícia Civil, porque no primeiro semestre ali teve a investigação social tal, segundo semestre de 2022, investigação social, aí ficou aquela lacuna, quando vai ser a prova oral, quando vai vir, e aí eu comecei a focar no oficial de promotoria. Aí foi em dezembro o oficial de promotoria, vem em janeiro, abre o concurso da capital do TJ. Aí eu fiquei naquela, e agora? Eu já estou estudando para oficial. Eu sei que são concursos irmãos, mas tem cada um a sua especificidade, né? Eu falei, eu vou ficar até março, que é a prova de oficial, eu vou ficar até março focado no oficial, e ali depois eu vou ter mais 60 dias praticamente, que era maio a prova do TJ, né? Para terminar o TJ, porque eu já estava num ritmo bom de estudo mesmo. E aí eu foquei realmente, passei no oficial de promotoria, e tô aprovado em todas as fases também, prova de digitação, tudo. Acho que eu fiquei em quarto para minha região, acho que é isso, de oficial. Mas até agora também não teve homologação do concurso ainda. Saiu antes do TJ e até agora nada. E aí, quando eu comecei a estudar para o oficial, fiz a prova de oficial, na verdade, falei, beleza, né? Foi quando a primeira vez que eu conversei com o senhor por WhatsApp, por ser aluno do direção, comprei o curso do TJ já antecipado, né? Já comprei. E aí ali a gente tinha a turma do Douglas, aí o senhor passou o celular pessoal, foi quando eu conversei com o senhor pela primeira vez. Falei, professor, eu tive aqui, acho que foi 54 acertos na prova. O senhor acha que dá, que não dá? Você falou, esquece, continue estudando e foca no TJ. Sua cara, você vai ser o TJ, você vai ser escrevente. E aí
realmente eu tirei um pouco esse peso e foquei no TJ. E aí eu tive 2 meses para estudar para o TJ. Só que aí veio, logo que saiu o edital do Tribunal de Justiça, não, logo depois que passou a prova de oficial de promotoria, veio a convocação para a prova oral da Polícia Civil. E a prova da Polícia Civil era a última fase. Falei, cara, eu não posso abandonar, eu vou fazer também. E aí eu conciliei. E aí em 2023, então eu estudei para 3 concursos ao mesmo tempo, né? E eu estava trabalhando em plantão, diarista, quase plantão todo dia, tocando final de semana, porque aí já estava mais nativa com música, né? E dando aula no estado. Aí eu acumulei, né? Acumulei. Então eu trabalhava praticamente de segunda a segunda. Por quê? Porque eu trabalhava plantão, aí eu tinha que trabalhar plantão de final de semana, por conta que eu precisava de ter dias durante a semana para dar aula, em acúmulo, né? Aí fiz até o acúmulo legal, entrei com ação judicial para provar que o meu cargo era um cargo técnico e que eu poderia acumular com o de professor. Então foi o pior ano para conciliar tudo, os estudos, porque eu estava trabalhando em 2 empregos, tocando e estudando para 3 concursos ao mesmo tempo, praticamente. Né? E aí foi quando os resultados realmente apareceram. Né? Então eu fui aprovado no oficial de promotoria, fiz a prova oral da Polícia Civil 2 dias antes da prova do TJ, foi dia 26 de maio a prova oral da Polícia Civil, fui para São Paulo, fiz essa prova, achei que ia passar, porque eu achei que eu estava bem, e aí depois veio a reprovação. Mas aí quando veio essa reprovação, eu fiquei chateado, sim. Não vou dizer que eu não fiquei, porque eu me dediquei bastante também para a prova. Mas a alegria já estava consumada, porque eu já estava com a aprovação do TJ, né, de escrevente. E aí na prova do dia 28 de maio, professor, eu estava muito cansado, porque eu já tinha viajado para São Paulo, voltei para minha cidade, aí no sábado eu fiz a maratona do TJ, eu estudei no sábado o dia inteiro, teve a maratona do direção, eu fiz a maratona, eu estudei até, acho que quase 10 horas da noite naquele dia. Aí eu dormi pouquinho, porque 4 horas da manhã eu peguei o carro, meu pai e meu irmão me acompanharam naquele dia, e eu fui fazer a prova do TJ no dia 28. E eu acordei ruim, com a garganta inflamada, com gripe, mas mesmo assim eu fui fazer a prova. Saí de lá moído, achei que não ia passar, nunca saí com tanta dúvida, falei, olha, eu fiz o que eu pude. Eu li, eu estudei da melhor forma, eu entreguei realmente, assim, eu estava ciente de que eu tinha feito o meu melhor. E aí o resultado veio realmente com 87 acertos. Poderia ter sido um pouquinho mais, mas os 87 acertos numa prova que foi, eu acho que de todas do TJ que tiveram até hoje, eu acho que foi a mais difícil. Né? Porque depois a veia do Grande São Paulo eu fui fazer também e eu piorei minha nota, porque eu já fui relaxado também, vamos dizer assim, né? E a prova foi bem mais fácil e eu fui pior, tirei uma nota menor. Então a da capital acertei E os, 87. Oi. e os 87 pontos na capital 2023 te deram que posição? 214 na lista geral, dentro da vaga dos aprovados, né? Dentro das vagas, das 300 vagas. 214 na lista geral, na ampla concorrência, né? Concorrência, isso, na ampla. E aí E você foi fazer nomeação. TJSP. Não, diga, diga. E aí você foi fazer TJSP escrevente Grande São Paulo. Fui porque eu já estava no ritmo. Eu falei, eu vou fazer. E realmente eu fui. Só que eu devo confessar que eu tirei o pé um pouco do estudo, sim. Eu não me preparei como eu estava preparando, né? Mas eu fui bem na prova, eu tive a aprovação na prova, passei para a segunda fase também, né, para digitação, e estou aprovado também, né? Só que aí, Em que Deus, posição? não saiu, acho que classificação. Não, minto, professor. Verdade. Eu acho que Não não, saiu professor, homologação. não saiu homologação. Não, desculpa, eu tô me confundindo. Eu não fui fazer a prova de digitação. Eu estou aprovado, mas eu não fui fazer a prova de digitação. Eu não fui, porque a minha certeza era tanta do TJ Capital que eu falei, eu não vou fazer a prova de digitação, não. E não fui, professor. Eu fiz errado, mas eu já estava com a aprovação garantida e eu sei que o TJ Capital ia nomear, ia chegar a minha vez. Eu fiz errado, não façam isso, mas eu não fui fazer.
realmente eu não fui fazer a prova de Mas, digitação. mas, Marcos, você já é um exemplo, assim, para a história dos mundos do concurso. Confesso que eu não conheço ninguém que primeiro, depois de ser aprovado lá com 20 anos, né, ali praticamente de idade, depois de ficar 12 anos parado, voltar a fazer concurso. E acho que escrevente estava mesmo escrito na sua vida, na sua história, na palma da sua mão, né? Se aquela Sim, moça ali que lê a mão na praça dissesse: Olha, meu filho, lá em 2015 você vai ser escrevente, acho que talvez isso não parecesse ser. Essa jornada fosse assim, né? Afinal de professor, contas, foi professor, só 2015, foi 2017, foi 2018, foi 21. 2021, foi 2023, foi o Detran que você foi aprovado em segundo, mas não foi nomeado. Isso tudo superando uma depressão, a perda da mãe, trabalhando em ritmo de plantão, cantor de casamento, baile, festa de formatura e ainda na igreja. Definitivamente ser escrevente estava na tua história, estava aí na tua vida, sem dúvida nenhuma. E eu queria que você deixasse aí, em breves palavras, tudo que você aprendeu para ajudar as pessoas que estão nessa luta, para ajudar as pessoas que estão pensando em desistir de português, estão de um lado, outras que estão desistindo por causa da matemática, outra achando que porque não passou em 2023, em 2021, não é para ser. Muito obrigado pela entrevista e as suas palavras finais. Abra seu coração para ajudar as pessoas que, que precisam ouvir o que você tem a dizer para não desistirem, para animarem, para chegarem lá como você chegou. Bom, bom, professor, então, finalizando, né? Dia 29, 28 agora de fevereiro, a nomeação, né? Veio meu nome publicado no Diário Oficial, felicidade imensa, o sentimento de um dever cumprido, né? O que eu posso dizer para quem está aí na luta é aquilo que o professor sempre fala. O professor Douglas, ele tem razão. Ele é o filósofo, porque ele fala: não vai desistir, só não passa quem desiste. O concurso é uma fila, às vezes a fila é grande, você está lá no fim, mas vai chegar a sua vez. Então, eu poderia ter todos os motivos para ter desistido na primeira reprovação. E principalmente de TJ, foram 4 reprovações. 4 reprovações eu achei que eu não ia conseguir. Mas a persistência e acreditar no seu sonho. Porque agora eu tenho certeza que eu vou fazer uma carreira brilhante no TJ, tenho meus objetivos traçados já no cargo de escrevente. E para você que quer ser escrevente ou quer passar em qualquer outro concurso, jamais desista do seu sonho. Jamais. Problema, todo mundo vai ter. Eu não sou nenhuma pessoa diferente de ninguém. Sou uma pessoa comum, como todas as outras, que trabalha, que tem família para cuidar, que tem conta para pagar e que está na busca de um objetivo. Então, não tem método milagroso. O que tem é direção, direcionamento. Você tem que ter foco, estudar com os melhores e se dedicar. Fazer as anotações, os seus resumos, resolver questões e ter um pouco também de confiança que você pode. Porque um monte de gente vai falar para você: você não vai passar, você vai te pôr para baixo. Vai falar: e aí? Porque muita gente fica perguntando: e aí, já passou? Aquela velha história, né? Não conte para ninguém o que você está fazendo. Eu, eu tenho um defeito que eu sou muito aberto. A minha vida é um livro aberto e eu costumo comentar com a minha família, com meus amigos, as coisas que eu faço. E esses amigos, eles sempre me apoiam. Mas por muitas vezes ali, o sofrimento de você estar sozinho estudando, esse sofrimento, essa solidão, que é o concurseiro e o seu material de estudo, essa solidão ninguém está ali vendo, ninguém vê. Só quem está dentro da sua casa, quem está mais próximo. Então, assim, não desista do seu sonho. Família ajuda muito. Eu tenho uma esposa que eu amo,
e que me deu suporte em todos os momentos difíceis da minha vida. Eu tenho um filho maravilhoso que sempre me ajudou e me apoiou, e isso também é muito importante para um concurseiro, ter o apoio da família. E se não tiver, não seja esse um empecilho para aprovação. Sempre foque, estude, porque sua vez vai chegar. Né? É só uma fila, só um caminho ali que você está seguindo e vai chegar a sua vez. É isso, professor. Marcos, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Certeza Eu que que a sua história agradeço. vai inspirar milhares de pessoas que serão aprovadas. Tenho certeza que sua mãe está muito orgulhosa de você, assim como seu pai. E o exemplo que você deu para o Miguel de luta vai fazer toda a diferença na vida dele, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado e fico feliz que você é mais um filho bem sucedido do projeto Finalmente Escrevente aqui do Direção, dos projetos que eu tenho mais carinho aqui e um dos projetos mais impressionantes que a gente já viu nesse mundo dos concursos e no YouTube. Realmente era e foi uma alegria participar desse projeto e ter aqui como você agora, você como um fruto, um filho aprovado, nomeado e daqui a alguns dias empossado. Muito obrigado e Para o quero te senhor, entrevistar outras vezes aqui, quero só ver qual vai ser o próximo que você vai aprontar aí. Marcos, muito obrigado, grande abraço e até a próxima. obrigado, professor, obrigado a todos de direção e até uma próxima. É isso aí, gente. Vocês viram só o Marcos realmente ser escrevente, estava escrito nas estrelas, não é mesmo? Olha, desde 2000 no mundo dos concursos, para chegar em 2023, no concurso de 2023, com a nomeação em 2024, aonde ele queria. Um exemplo de superação, de dedicação, superou a depressão, superou inúmeras reprovações, casou com um filho e estudava, você viu, gente, até ele mesmo disse, né, chegou a dormir com o computador no seu colo. Mas é isso. Ela é a prova viva de que só não será escrevente quem não quiser, só não passa quem desiste, e todo esforço será recompensado. É isso aí, meus amigos. O Papo com Aprovado fica por aqui hoje e a gente se vê na próxima. Grande abraço, bons estudos a todos, beijo e até. Valeu, tchau, tchau.